Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Cacais. Eu sou pesquisador no Laboratório de Massa, já estou lá há 20 anos, né? Tenho mestrado em Metrologia e Qualidade e doutorado em Radioproteção e Dosimetria na área de Metrologia de Radionucleidos. Tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo, Fábio, tudo certo. Bom, então, eu vou falar com vocês sobre a redefinição do quilograma. No ano passado, né, em 20 de maio, como o Valnei já falou, entrou em vigor, né, o novo SI e a redefinição do quilograma. Bom, esse processo de redefinição demorou 25 anos para ocorrer. Foi motivado pela deriva da massa do protótipo internacional do quilograma e por uma necessidade, lá nos anos 90, necessidade futura de realização do volt do Ohm. No SI, naquele momento, eles eram representados por padrões elétricos quânticos. É indicado, né, que essa realização das grandezas elétricas teria vantagens com a redução de felicidade de calibração das indústrias elétricas no futuro. Tá? Bom, então, a constante que definia a unidade de massa, a massa do protótipo internacional do quilograma, com incerteza nula, como uma constante definidora, foi substituída pela constante de Planck, com esse valor numérico. A constante de Planck foi introduzida na física por Max Planck para descrever a distribuição de energia do corpo negro e solucionar o problema da catástrofe ultravioleta. Posteriormente, Einstein utilizou a constante de Planck também para descrever o efeito elétrico como consequência da quantização da energia eletromagnética. Bom, mas o que é uma constante, né, quântica? Como se relaciona ela com um quilograma? Bom, isso não é uma resposta simples. E até 2005, a constante de Planck era cotada junto com a constante de Avogadro e com a massa do elétron para redefinir o quilograma. A constante de Avogadro, pela constante de Avogadro, né, o quilograma seria definido como uma quantidade de entidades em uma dada substância. Porém, o Sistema Internacional de Unidades tem entendido que definições devem ser independentes do material para serem universais. Então, foi descartado. E a razão carga-massa do elétron não pode ser fixada dentro de um sistema de constantes mantido pelo Kodata. E se o quilograma fosse definido em função da massa do elétron, significando que a massa do elétron deveria ser fixada, o valor numérico, né, a carga elementar não poderia ser utilizada numa possível definição do ampere. Assim, se decidiu por utilizar a constante de Planck para definir o quilograma, a constante de Avogadro para definir o mol, Bruno, e a carga elementar para definir o ampere, o Regis. Na realidade, o quilograma ele está definido por 3 constantes fundamentais, né? Mas apenas com a fixação do valor numérico da constante Planck foi possível redefinir o quilograma. As outras 2 constantes são a velocidade da luz, que define o metro, e a frequência de transição do césio, que define o segundo. Bom, mas como realizar? Como o quilograma é realizado a partir da constante de Planck? Bom, os experimentos que são utilizados agora para redefinir, para realizar o quilograma, foram os mesmos experimentos que foram utilizados para determinar o valor da constante de Planck lá naquele primeiro slide, aquele valor que eu mostrei. Tá?
Esses experimentos são realizados em vácuo. Os experimentos com a maior exatidão são a balança Kibble e a esfera de silício ultrapuro monocristalino, 28, né? Devido à grande quantidade de medições requeridas para realizar, para caracterizar as esferas de silício, o projeto da Coordenação Internacional Avogadro envolveu diversas instituições. As esferas de silício são mais custosas que as balança Kibble, que tem um desenvolvimento nacional. Por exemplo, o NIST, no caso é uma exceção, tem duas, né? E o NRC do Canadá tem uma balança Kibble. E como funcionam esses experimentos? Bom, a balança Kibble funciona por dois modos de operação. Primeiro é o modo de pesagem, e que um peso de um padrão é equilibrado por uma força eletromagnética gerada pela passagem de uma corrente, uma espira de comprimento L, submetida ao campo externo magnético B. Tá? A partir desse equilíbrio, a massa do padrão poderia ser determinada se nós medíssemos a corrente, o comprimento, o fator geométrico, né, da espira, o campo magnético e a aceleração da gravidade local. Tá? Para medir com maior exatidão esse produto do campo magnético pelo comprimento da espira, se realiza o modo de movimento. Nesse modo de operação, a espira é deixada deslocar com velocidade constante no mesmo campo magnético externo. E a tensão gerada nos terminais da espira é proporcional à velocidade. E a constante de proporcionalidade é o produto LB da primeira equação. Dessas duas equações, nós chegamos ao valor de massa do padrão. Mas de onde que vem a constante de Planck? A constante de Planck vem da restabilidade das grandezas elétricas aos padrões elétricos quânticos Josephson e Hall. Tá? No método da esfera de silício, é pressuposto que a densidade da esfera como um todo seja equivalente à densidade de uma única célula unitária da esfera. Tá? E da onde vem a constante de Planck? Bom, a constante de Planck vem da medição da massa do átomo de silício 28 e da constante de Avogadro que está embutida nessa equação. Tá? Não está explícita, mas ela está embutida. Bom, essas duas determinações de massa são equações que são funções diretas da constante de Planck, indicando, então, que esses padrões são padrões primários relacionados à definição da unidade. Então, o método de confecção das esferas é um método primário e a balança Kibble é outro método primário que permite realizar a unidade. Apesar desses experimentos estarem estabelecidos, eles ainda não podem ser utilizados como fonte de rastreabilidade internacional. Por quê? Porque lá em 2017, quando aquele valor lá do primeiro slide para a constante de Planck foi determinado, os três experimentos com menor incerteza, que são a balança Kibble-NIST, a balança Kibble do NRC e a esfera da Coordenação Internacional Avogadro, eles não são compatíveis entre si. E esses que têm menor certeza são os que mais contribuem para aquele valor. Então, se você é um laboratório nacional e manda o seu padrão para calibrar no NIST, ele vai ter um valor que vai ser diferente, por exemplo, se ele for calibrado contra a esfera de silício. Para evitar que essa discrepância se propagasse para a cadeia de rastreabilidade de padrões de massa, o Comitê Consultivo de Massa decidiu manter o protótipo internacional do quilograma como a fonte de rastreabilidade ao quilograma no SI. Só que agora ele não define mais a unidade de massa. Ele tem uma incerteza, então nesse momento ele funciona como se fosse, é até um pouco irônico, né, mas como se ele fosse a primeira realização experimental do quilograma no SI. Tá? Essa condição do protótipo internacional se manter como a referência internacional, ela vai se manter até que a comparação internacional de experimentos de realização iniciada no ano passado termine. A partir de então, os Institutos Nacionais de Metrologia, aqueles experimentos de realização, vão poder disseminar o valor de consenso da comparação. O que significa isso? Eles vão ter que corrigir seus valores e embutir a incerteza da comparação, da comparabilidade entre eles, nos seus resultados. Essa condição em que eles tenham que corrigir os próprios experimentos vai ser mantida
até que não haja mais discrepância entre esses resultados. Tá? Bom, é importante frisar, né, que para o público em geral, para as indústrias e laboratórios acreditados, indústrias de pesagem, organismos de metrologia legal, não há qualquer impacto da redefinição do quilograma. Tá? Essa é uma pergunta bem importante, né, Fábio? Porque o pessoal cria uma expectativa, na realidade, em cima dessas definições e às vezes não sabe o impacto, principalmente em termos de metrologia industrial, que isso pode gerar, né? E se pudesse entender um pouquinho isso, seria muito bom. Olha, não há impacto qualquer, apenas alguns institutos nacionais de metrologia, e não são muitos, serão impactados por essa redefinição. Na realidade, tudo continua como antes, os institutos nacionais de metrologia continuarão tendo rastreabilidade, por exemplo, ao BIPM, como o Valnei falou lá no início, né? Os países, eles pagam ao BIPM um dado valor, né? Então, e essa rastreabilidade continuará sendo provida pelo BIPM, lógico, nós teremos também uma vantagem de poder calibrar em outros institutos, e não mais no Bureau, mas não há qualquer impacto do nível laboratório nacional para baixo. Tudo continua igual, com padrões calibrando balanças, balanças sendo usadas para medições, sejam industriais, sejam analíticas, tudo igual. Perfeito. E até tem uma outra pergunta aqui para complementar. Eu vou aproveitar o gancho, né? Daí tu responde o momento que tu achar mais oportuno. É sobre essa questão da redução das incertezas, né? Se essa nova definição impacta nos cálculos de incerteza a ponto de diminuir, por exemplo, né? E se isso ocorre, em quais setores? Né? Se tu pudesse comentar isso aí para a gente também. Então, daqui em diante a gente vai falar sobre redução de incerteza. Então, é só seguir os slides. Tá? Por quê? O que acontece? Nós vimos que existe uma discrepância entre os resultados com menor certeza. Mas, então, por que aceitar? Né? Bom, existem 3 motivos. Primeiro é que os estudos mostram que o valor da constante de Planck, em todas as suas medições, desde as mais antigas até agora, ela vem convergindo pelos vários métodos experimentais utilizados. Então, ela não deve mudar muito mais daqui em diante. O segundo é um projeto que dura 25 anos, a redefinição do quilograma. Então, os investidores querem ver resultado. É razoável. Né? E o terceiro motivo tem vantagens. E a vantagem está relacionada à redução de certeza. Vamos lá. A escala de medição de massa ela é muito ampla. A escala de medição de massa ela é muito ampla. Vai de elétrons a galáxias. Mas a escala de medição de massa por padrões é uma pequena faixa, de 10 nanogramas a 1.000 toneladas. Um pouco menos. Tá? Nessa faixa de padrões, aqui em azul no gráfico, as incertezas reduzem com a massa. As incertezas reduzem com a massa. Mas as incertezas relativas, em vermelho, elas aumentam sempre que você se afasta de 1 quilograma. Isso é uma consequência da estrutura de metrologia de massa atual. Ou seja, você tem um protótipo e que todos os padrões de 1 quilograma calibrados em relação ao protótipo têm a menor incerteza relativa. E dos métodos de subdivisão e de multiplicação utilizados para disseminar o quilograma. A princípio, seria possível agora desenvolver novos dispositivos que relacionassem as medições de massa, força ou pressão diretamente à constante de Planck e com incertezas menores do que nós obtemos hoje a partir da cadeia de rastreabilidade do protótipo. Tá? Vamos dar uma olhada nisso. Tá? Existem, na realidade, em desenvolvimento, 2 tipos de projetos para se alcançar essa redução de certeza. Projetos relacionados à disseminação ou a padrões de massa e projetos relacionados à pesagem, medição de força e pressão. Os 2 institutos nacionais de metrologia que vêm trabalhando com
a melhoria de incerteza em medições padrão, ou de padrões, né? São o NIST, Estados Unidos e o PTB. Esses são os grandes investidores, são os países que mais gastaram recursos para a redefinição do quilograma. Tá? O NIST desenvolveu uma balança de bancada, balança Kibble de bancada, que agora já mede no ar padrões de massa da classe de exatidão ML2, de 1 grama a 5 gramas, com incerteza, na verdade, são padrões de massa, são calibrados com certeza da classe de exatidão E2. Tá? E o PTB propôs a sua balança Kibble de bancada, que eles chamam balança Planck, que tem 2 modos de funcionamento: o funcionamento no vácuo, que permitiria determinar a massa de padrões de 1 miligrama a 1 quilograma da classe de exatidão E1, e um modo de operação no ar, que permitiria determinar a massa de padrões de massa de 1 miligrama a 100 gramas da classe de exatidão E2. O PTB também vem desenvolvendo a caracterização de pequenos cristais de silício 28 para serem utilizados como padrões de micrograma ou nanograma, além de desenvolver esferas de silício natural para poder disseminar o quilograma a partir das esferas de silício 28. Tá? Bom, esses são projetos relacionados a padrão, ou a padrões. Agora nós vamos falar de projetos relacionados à pesagem ou medição de massa por pesagem. Tá? Bom, esses projetos são desenvolvidos pelo NIST. O NIST tem um grande projeto, o NIST ONACHIP, que visa atender diversas áreas, com baixo custo, atender inclusive áreas domésticas, a área doméstica, né, para uso doméstico, facilidade, e esteja baseado na relação de unidades, sem necessidade de calibração. Tá? Entre os projetos NIST ONACHIP estão o mini cantilever e a balança de força eletrostática. Nesses dois sistemas, eles pretendem utilizar um laser, que é uma fonte de fótons, como a referência para fazer medições de massa em micrograma ou força em nanograma, no primeiro estágio. Né? E outros 2 projetos que estão fora do projeto NIST ONACHIP, mas que buscam linkar medições de massa à constante definidora, a constante de Planck. Um deles é o oscilador de dupla aba e o outro é a microbalança de quartzo, que na realidade se baseia na vibração de cristais, e a função que relaciona a variação de massa com a variação de frequência cristal foi ajustada com rastreabilidade a balanças ultramicro, um projeto que eles fizeram. Tá? Então, eles buscam de alguma forma, estão buscando de alguma maneira desenvolver dispositivos para fazer esse relacionamento. Nesse momento, não existe uma grande... não existe uma possibilidade clara de uma redução de certeza brusca. Né? Mas o futuro e o que vão tentar é alcançar menor incerteza em pesagem em todos os níveis, utilizando dispositivos que possam, a partir de fenômenos quânticos, relacionar a medição diretamente de força, massa ou pressão diretamente à constante de Planck. Tá? Pensando nisso, com essa redução de incerteza, os papéis futuros das instituições que envolvem metrologia de massa vão se alterar. Por exemplo, os laboratórios de padronização de unidades de massa, como LAMAS, eles deverão, em algum momento, estar trabalhando com constantes fundamentais, ou constantes naturais, ou com o quanto elas não variam, como disse o professor Brand. Né? E também no desenvolvimento de métodos para garantir a comparabilidade entre esses vários dispositivos. Né? Porque se eles, teoricamente, realizam a unidade, eles não precisam de um padrão, mas precisam de algum tipo de comparação para avaliar que tudo está correndo bem. Os organismos de metrologia legal deverão adaptar seus métodos de avaliação pré- e pós-mercado para atender esses novos instrumentos de pesagem, né? De acordo com a legislação vigente. Né? Os organismos de acreditação, os laboratórios acreditados, podem precisar rever linhas de acreditação e incluir novas.
E a metrologia industrial deveria, né, desenvolver instrumentos de pesagem, nessa linha que o NIST faz, que reduzam o custo de produção, aumentem a eficiência de produção, melhore a qualidade de produtos, além daqueles que possam facilitar a vida do consumidor, da sociedade em geral. Bom, essas são mudanças futuras, né? Mas o futuro começa agora. Era isso que eu ia falar. Sim. Fábio, vou aproveitar e colocar uma pergunta, mas fica à vontade para quem quiser responder, tá? Qualquer um de vocês respondam, fiquem à vontade. Então, o Marcos Viegas perguntou pelo YouTube. Em termos de realização do quilograma via balança Kimball, a rastreabilidade viria dos padrões elétricos do efeito Josephson e o Hall quântico? Sim. Fique à vontade, quem quiser responder, Regis, Klaus. A rastreabilidade das medições elétricas tem que ser garantida. A questão é que na hora que você realiza, você coloca sempre um padrão de massa sólido. Então, na realidade, em si, essas balanças menores, ou a Kimball, elas são realizações. Mas o que garante que elas estão medindo corretamente? Tem que ter uma espécie de comparação. Essa comparação internacional que existe agora, dos experimentos de realização, ela é contínua. Ela vai acabar, vai ter o resultado, eles vão poder fornecer serviços, mas depois ela vai se reiniciar. Por quê? Os 3 experimentos, as 2 balanças Kimball e a esfera, eles entre si avaliam sua estabilidade. Então, existe uma questão de estabilidade dos experimentos que tem que ser avaliada sempre. Então, se nós tivéssemos balanças menores usadas no comércio, por exemplo, de alguma forma você tem que checar que elas continuam indicando, fornecendo resultados confiáveis. Então, para garantia de confiabilidade, ainda seria necessário utilizar padrões. Mas as medições, teoricamente não, na prática, o que vai dar rastreabilidade é a medição elétrica, que tem rastreabilidade à constante de Planck. Ficou claro? Alguém quer fazer mais um comentário, pessoal? Fica à vontade. Regis, se quiser comentar, pode liberar teu microfone aí, fica à vontade. Isso. Né, Fábio? Né, perfeito tua colocação, né? Tá bem clara, realmente. Como o Fábio mesmo falou, a constante de Planck, ela vem da rastreabilidade dos sistemas quânticos Josephson e Hall quântico. Então, uma vez a rastreabilidade garantida, que eu vou falar na minha apresentação, né? Então, só voltando aqui o Fábio falou, é necessário, você confirmou que o sistema está funcionando, você tem que comparar com os outros sistemas para ver como é que está o seu sistema com relação aos outros. É uma pergunta do Adalto Neto. Uma vez que se consiga referenciar todas as unidades do SI a fenômenos quânticos físicos realizáveis, como ficaria a dependência dos NMIs em relação ao BIPM? Isso mudaria? Ele está colocando isso. Se um de vocês quiser comentar também, fica à vontade, senão a gente traz de novo, então, o professor Humberto. Bom, deixa eu só abrir um parênteses, então, com relação à minha área, né? Nós temos a realização, que eu vou mostrar para vocês, da unidade do volt, né, da tensão elétrica e da resistência elétrica. Esses padrões, embora realizem a unidade, ainda é necessário você fazer uma comparação entre sistemas. Então, o que acontece? O BIPM, ele deixa de ser o topo da cadeia de rastreabilidade, e esses laboratórios que têm esses sistemas que também garantem a realização daquela unidade, eles ficam em igual nível de equivalência. Isso significa que você não precisa mais depender apenas do BIPM. Você pode calibrar no BIPM ou pode calibrar em algum outro Instituto Nacional de Metrologia que tem essa condição de realizar a unidade. Tá? Então, deixa de ter aquele papel
né, de rastreabilidade através do BIPM. A rastreabilidade é pelos Institutos Nacionais de Metrologia. Algum outro Instituto Nacional de Metrologia que não tenha esse sistema, essa realização, vai recorrer a qualquer um desses, né? Como até o Fábio falou, que normalmente os associados podem fazer a calibração no BIPM, mas também podem fazer uma calibração que aí já teria um custo adicional através de outro Instituto Nacional de Metrologia. Eu acho perfeito, o Hélio explicou bem claro. Na verdade, até mais do que isso, quer dizer, qualquer um capaz de realizar a unidade pode realizá-la. Essa é a grande vantagem desse sistema. Quer dizer, os Institutos Nacionais de Metrologia que o fazem, perfeito, são os que estão mais preparados para isso. Mas se existir alguém que possa fazer isso, de algum outro método, capaz de fazer essa unidade, pode fazê-lo. Acho que o Fábio quer comentar, fica à vontade. Porque, na realidade, aquilo que eu falei no futuro, e que não há impacto imediato, mas realmente a gente não sabe o quanto esse futuro vai demorar para acontecer. Hoje, aqueles experimentos para realização do quilograma são absurdamente caros. Uhum. É inviável para muitos institutos desenvolver uma coisa daquele custo, né? Mas é possível que, com o tempo, a tecnologia se reduza o tamanho, se reduza o custo. E isso se torne bem fácil. Mas o quanto isso vai demorar para ocorrer ainda não está bem claro, né? Mas uma vez que ocorra, na verdade, todos são equivalentes entre si. Você precisa só garantir a comparabilidade entre eles. O BIPM pode funcionar como apenas um gerente de ensaio de proficiência, né? E, na realidade, com o tempo, até os próprios Institutos Nacionais de Metrologia, a não ser que se garanta com alguma questão legal, podem ser convertidos em outras atividades, efetivamente. É exatamente isso, Fábio. Exatamente esse é o ponto da grande vantagem desse sistema. Para o futuro, atualmente não há muitas condições, não há condições de fazer, só os institutos, alguns institutos nacionais de metrologia. Mas no futuro, quem sabe, né? E esse sistema permite isso, né? Se você realiza a unidade, você realiza a constante, e vice-versa.